Prazer, meu nome é Sara e como vocês já viram no título, hoje eu vou contar o meu testemunho. Como introdução, é importante ressaltar que eu nasci em um berço cristão, então eu sempre ouvia falar sobre Jesus, só que eu não sabia quem ele era. Eu até conhecia louvores e minha mãe sempre colocava assim também DVDs infantis, né, com historinhas bíblicas e músicas. Mas quando eu completei 9 anos de idade, a minha mãe parou de frequentar a igreja. E, consequentemente, eu também parei. Só que o meu pai continuou indo. Outro fato considerável é que eu sempre fui uma criança muito tranquila e com bons exemplos dentro de casa. Mas no início da minha adolescência, lá com 13, 14 anos, eu comecei a ser muito influenciada por amigas e principalmente por adolescentes das redes sociais. Então eu comecei a falar palavrão, a escutar funk com letras assim, só Deus na causa, a usar roupas extremamente curtas, a flertar com muitos garotos e a beijar muitos garotos sempre que eu tinha alguma oportunidade. Eu postava TikToks, postava fotos de biquíni, postava Lomotif nos status. Quem pegou essa fase sabe, né? Só Jesus para ter misericórdia da minha alma. Então, assim, dá pra ver que eu estava em uma busca constante por aprovação. Eu vou ver se eu consigo deixar algumas imagens, alguns vídeos, assim, bem rapidinhos para vocês terem noção da indivídua que eu era. Então, com o tempo, aquilo foi me destruindo por dentro. Eu me sentia muito triste, muito vazia. Eu não entendia o meu propósito na Terra, né? O porquê que eu tinha sido criada, o porquê e para quê. Eu sentia um vazio tão grande dentro de mim, só que eu não sabia o que faltava. E em agosto de 2021, Jesus me encontrou. Eu lembro que eu passei uma madrugada inteira chorando. E eu me lembrei daquele Jesus que os meus pais tanto falavam. Então, eu orei pedindo ajuda. E Jesus colocou no meu coração aquele louvor Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe. E nesse louvor diz assim, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Então, assim, foi uma bênção. No outro dia, eu já pedi pro meu pai, né, pra ele deixar eu ir na igreja com ele, né, a voltar a ir na igreja com ele. E, claro que ele disse sim. E desde então, eu comecei a renunciar. Músicas, palavrões, parei de ficar por ficar. E foram, assim, os melhores meses da minha vida. Sério, Jesus realmente devolveu a minha alegria. Bom, em agosto de 2021, Jesus me encontrou e em novembro de 2021 eu me batizei bem no dia do meu aniversário. Então eu entreguei a minha alma para Jesus e tudo que existia em mim. Que não é muita coisa, né? Mas assim, enfim, Jesus me aceitou, me perdoou e foi incrível. Em 2022, eu comecei a ler a Bíblia com mais constância, então eu comecei a ter mais contato com a Bíblia e foi uma bênção também. E em 2023 eu continuei assim, né, avançando. Então eu lembro que eu comecei um propósito de evangelização. Então todo mês eu fazia algo para poder espalhar a palavra de Deus, né, para poder falar de Deus para as pessoas. Mas duas coisas que eu sempre tive muita dificuldade durante a minha conversão, que eu sempre fui muito desobediente, é na questão da modéstia e o guardar o coração. E no meio de 2023 eu comecei a namorar. Eu entrei em um relacionamento. Era da vontade de Deus? Eu não sei, né? Eu não perguntei. É claro que não era da vontade de Deus. Gente, eu conhecia ele há apenas um mês. Eu ia falar um ano, mas não é um ano, não. Apenas um mês. Ele era novo na fé e eu ainda precisava aperfeiçoar o meu caráter como cristã. Assim, eu também não sabia, mas eu não tinha maturidade para ter um relacionamento. Quem dirá um relacionamento cristão? Então, através desse relacionamento, eu me afastei muito de Jesus. Eu entrei em uma batalha espiritual muito grande. Mas assim, uma vez que nós colocamos nossos olhos em Cristo, nada mais satisfaz a nossa alma. Uma vez que nós fomos encontrados e nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós não conseguimos mais viver na sujeira do pecado. Gente, é impossível, é um pesadelo. Então, eu renunciei esse meu namoro.
E claro, mais uma vez eu fui perdoada e inundada com a misericórdia de Deus. Bom, para concluir esse vídeo, o questionamento que eu quero deixar aqui hoje é: que evangelho é esse que te encontra, mas que não te transforma? Escrevendo o roteiro desse vídeo, eu percebi que demorou assim, em média, uns 3 anos para que eu pudesse ser totalmente transformada por Jesus, porque durante esse período, mesmo depois de eu ter sido encontrada, mesmo depois de eu ter me batizado, mesmo eu tendo contato com a Bíblia, ainda assim eu era muito desobediente e foi por isso que eu quebrei tanto a cara e sofri tanto durante esse tempo, né? Mas é claro, Deus permitiu tudo isso para que eu pudesse amadurecer e aperfeiçoar o meu caráter, pois através de todas essas situações eu comecei a dar muito mais valor à modéstia, a ser tudo ou nada com Cristo, a ter princípios e valores inegociáveis e não abrir mão deles por nada nesse mundo. Eu entendi que eu tenho valor e que Jesus pagou um alto preço pela minha alma. O meu objetivo ao contar tudo isso para vocês é aconselhar outras meninas para que elas não cometam os mesmos erros. E se elas já cometeram, para que elas não cometam mais. Porque eu posso dizer para vocês com toda a certeza desse mundo, ser obediente é poupar sofrimento. Eu desejo de coração que todas vocês sejam cheias do Espírito Santo, de sabedoria, com uma paz e uma alegria completa. Se vocês ouvirem uma mulher gritando no fundo, essa é a minha mãe, ela não sabe falar baixo. Mas é claro que o meu objetivo principal ao contar tudo isso é glorificar a Deus com a minha vida, com o meu testemunho. Bom, e chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado felizes com a minha volta aqui no YouTube. Eu pretendo continuar gravando para vocês outros temas muito legais também. Então, é isso. Um beijo e fiquem com Deus.